Shalom, Adonai. Estou aqui para deixar mais uma palavra ao povo de Deus. E hoje esta palavra está no livro de Gênesis, capítulo 15, versículos de 1 até 6. Esse evento aconteceu quando Deus apareceu para Abrão, que era ainda Abrão, não era ainda Abraão. Deus apareceu para Abrão numa visão e disse que Deus era o escudo dele, ou seja, era a proteção dele, e que o galardão de Abraão seria sobremodo grande, ou seja, a recompensa que Abraão teria por toda essa vida consagrada, voltada para Deus. Deus não disse apenas que seria grande a recompensa, o retorno, mas ele disse que seria sobremodo grande. Deixa eu te falar, Deus quer te surpreender, quer ir além do que tu possa estar pensando. Mas Abraão, nesse momento, que era um homem que tinha tudo praticamente na vida, um homem riquíssimo, um homem já casado, vivendo com Deus, ele diz para Deus: mas Deus, o que tu vai me dar? Porque ele já tinha tudo. Mas Abraão tinha uma insatisfação. Essa insatisfação era porque ele não tinha filho. Tinha muitos bens, tinha uma vida com Deus, tinha uma esposa, talvez deveria ter amigos, mas ele era insatisfeito ainda, porque ele não teve um filho. Deixa eu te dizer, deixar uma pérola aqui para ti. Enquanto tu não viveres o propósito de Deus para a tua vida, o que Deus planejou para a tua vida, tu vais ser insatisfeito, insatisfeita. Insatisfação é um sinal de que tu ainda não conseguiu vivenciar a plenitude do propósito de Deus para a tua vida. Como eu digo, grato sempre, satisfeito nunca. Busque esse propósito de Deus para a sua vida. Mas aqui Abraão estava insatisfeito pelo seguinte: esse evento aconteceu mais ou menos uns 15 anos depois de Deus ter falado para Abraão que ele faria dele uma grande nação. E aí passam esse tempo, uns 15 anos, e ele não tem filho. Abraão estava convencido de que o herdeiro de tudo que ele tinha ia ser um escravo dele chamado Eliezer. Mas Abraão estava tão convencido dessa realidade que ele tentou convencer Deus. Ele foi dizer: Deus, tu não me deu filho e o meu herdeiro vai ser um escravo nascido na minha casa. Sabe por que isso? Porque uma das provas mais difíceis a ser vencidas é a prova do tempo. Entre o início e o final, esse meio é o tempo, onde uns perseveram e aonde outros desistem. Essa prova do tempo, ela tenta convencer a pessoa de que a circunstância dela é aquela que ela está experimentando. E Abraão estava afetado. E olha que Abraão é o pai da fé, é considerado o exemplo de fé para nós, e ele estava convencido por causa do tempo. As circunstâncias aliadas ao tempo, elas tentam nos convencer de realidades que não são as nossas, que não são as que Deus pensou. E quanta gente vai andar nessa vida por causa da prova do tempo, por caminhos que poderiam ter sido muito melhores, mas eles foram convencidos daquela visão que eu chamo uma ilusão de ótica.
E aí quando Abraão tenta convencer Deus, dizendo que o filho dele vai ser o escravo dele, diz que logo, que bom que Deus logo interrompeu Abraão e disse: não, Abraão, não vai ser esse o teu herdeiro. Disse: o teu herdeiro vai ser gerado de ti. Sabe o que significa isso? Que o propósito de Deus para a tua vida, ele não está do lado de fora, ele está do lado de dentro. Deus não clona propósito, Deus não precisa fazer xerox, Deus não está com nenhum déficit de memória, nem com falta de criatividade. Deus pensou em algo singular, único para a tua vida. E isso que ele pensou vai ser gerado de ti. Talvez tu tá esperando que venha de fora, que as circunstâncias mudem para que tu possa ser transformado, enquanto que o caminho de Deus é inverso, é de dentro para fora. O propósito da tua vida não vai ser copiado de ninguém, ele vai ter o teu DNA, ele vai ser gerado a partir de ti. O teu propósito vai ter os teus olhos, o teu sorriso, porque ele vem de dentro de ti. Está na programação de Deus para a tua vida, este propósito. E então Deus mostra isso para Abraão. Quanta gente está convencida por causa de circunstâncias, está olhando a vida de fora para dentro. Eu quero te ensinar o segredo. Olha a vida agora de dentro para fora. Tem gente convencida por causa dos recursos, dos poucos recursos materiais que tem, e fica avaliando a sua vida a partir disso. Não, olha de dentro para fora, olha dentro de ti onde estão os recursos inesgotáveis de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, a Bíblia diz, está dentro em vós, ou seja, o reino está dentro de nós, e reino dentro de mim significa recursos sem limites, inesgotáveis, autoridade e verdade de Deus dentro de mim. Então meus recursos eu não espero que venham de fora, os meus recursos saem de dentro. Assim é na vida de cada um de nós. E Deus fala para Abraão, Deus usa uma psicologia com Abraão, vendo aonde a mente dele estava bloqueada, formada, limitada pela prova do tempo, pelas circunstâncias, e diz a Bíblia que Deus conduz ele para fora e manda ele olhar para as estrelas. Sabe o que é olhar para as estrelas? É olhar na direção que Deus está vendo. Abraão conversando com Deus, pedindo um filho, seria o máximo para ele. E Deus falando com Abraão de uma multidão. E Deus teve que trazer Abraão para o pensamento dele. Por quê? Diz a palavra de Deus mais adiante numa promessa, mas é um princípio do reino. Diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Claro que não. Então, Deus, vendo a situação do Abraão, tira ele de dentro da tenda, ou seja, para de olhar para o teto da tenda, para de avaliar segundo as circunstâncias que os teus olhos veem. Vem aqui, Abraão, e manda, olha para as estrelas e conta, se é que podes. E Abraão olha aquela multidão de estrelas e entende que ele não pode contar. Então ele compreende que Deus não estava chamando Abraão para o que ele pode, mas ele estava chamando Abraão para o que ele não pode. Deus estava chamando ele para o que Deus pode, o que Deus ia fazer através de Abraão. Amém? Assim tem que ser a nossa jornada. E ali diz que Abraão creu. Como a gente diz, naquele momento Abraão ficou grávido. Ele engravidou de uma multidão de nações. E mais adiante Deus foi mudar o nome dele de Abrão para Abraão, que significa pai
de multidões. Deus mudou a identidade dele. E a partir daquele momento ele passou, quando Deus mudou o nome dele, passou a ser pai de multidão. Amém? Eu quero te reforçar 3 pontos. 1. Enquanto tu não andares no propósito que Deus planejou para a tua vida, tu não serás satisfeito. Então busque intensamente conhecer o propósito para a tua vida. E outro, a prova do tempo é uma das provas mais difíceis. A prova do tempo, ela divide pessoas entre os perseverantes e os que desanimam. E olha para as estrelas. Vai além, olha para os recursos sem limites, extraordinários, extravagantes, que Deus implantou dentro de ti, porque o propósito de Deus vem com a provisão de Deus. Então viva intensamente, viva uma vida sem limites, no nome de Jesus Cristo, o Nazareno.